6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo do 10 ao 18. Efésios, do 10 ao 18. Assim diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos ter uma palavra de oração, pedir a orientação do nosso Deus? Oremos. Senhor, majestoso Deus, poderoso Pai, damos graças ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que nos dá de novamente ouvir o Senhor através da Tua palavra, usando esse Seu servo que fala, ó Deus, e que o Senhor possa nos conduzir para a mensagem de hoje, que ela possa tocar em nosso coração, que ela possa chegar até em nossa mente, e que nós saiamos daqui, ó Pai, felizes porque ouvimos o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a corrigirmos nossa conduta, fazermos aquilo que é agradável ao Senhor, para que em tudo nós possamos honrar o seu santo nome. Agradeço ao Senhor nesse instante, por mais essa oportunidade que está me dando, ó Pai, de levar a tua mensagem, e que ela possa chegar em nossos corações para a honra e glória do seu santo nome. E é no santo nome do seu Filho Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos e por fé agradecemos hoje e sempre. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer um abraço dos nossos irmãos da congregação do Campo Grande. Fazia bastante tempo que eu não vim aqui, e eu gostaria de agradecer, o convite que foi feito a mim, a minha família, que hoje está aqui, minhas duas filhas e minha esposa Silvia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcelo. Eu sou fruto do trabalho aqui do Guanabara, iniciei a minha vida cristã aqui, depois fizemos um trabalho no Campo Grande, e hoje eu congrego juntamente com os irmãos lá no Campo Grande, e eu fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, e eu espero que o Senhor esteja me guiando para que ela possa chegar até vocês, e depois cada um de nós avaliarmos e fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Amém? Muito bom. Uma das coisas que nós podemos observar, não só aqui, mas no mundo todo, é a escalada da violência, não é mesmo? Guerras na Ásia Menor, guerras no Oriente Médio, guerras em tudo quanto a parte, não é mesmo? Nós estamos vendo um cenário de guerra sendo escalado, da Ásia e vindo para cá, não é mesmo? Mas não é somente a escalada mundial da violência, mas também a escalada mundial nos continentes, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade
E, na verdade, a escalada da violência ao nosso lado, no nosso bairro, não é mesmo? Talvez você deva ter percebido isso. E não é de agora, né? Já vem desde tempos. Mas estamos percebendo, como nunca antes, né? Essa escalada da violência em todos os cantos, inclusive em nosso bairro. Talvez o seu bairro é um bairro seguro, mas não existe mais bairro seguro hoje em dia, não é mesmo? Nem mesmo nos seus condomínios, quem mora em condomínio fechado ainda está seguro. Então, a escalada da violência, ela é de um nível mundial, mas é um nível local, onde nós estamos, não é mesmo? Então, a violência se alastra pelo mundo e nós sabemos que nós não temos como fugir dela, não é mesmo? Não temos como fugir da violência, da qual já está se alastrando faz muito tempo e hoje é uma realidade no nosso quintal, não é mesmo? Então não tem como fugir dela, não temos como fugir dessa violência, mas nós podemos evitá-la, não é mesmo? Nós podemos evitar. Fugir dela não tem como, mas temos como evitar, não é mesmo? Por exemplo, um bairro perigoso, você sabe que aquele bairro é perigoso, você não mora naquele bairro, você vai atravessar exatamente aquele bairro perigoso? Não, você vai tentar evitar aquele trajeto que você teria que fazer, porque você sabe que aquele espaço é violento. Então, nós não temos como fugir dele, mas temos como evitar a violência, não é mesmo? E pensando, né, sobre violência, das quais não temos como fugir, também há um tipo de violência, ou melhor, pensando sobre a violência, das quais não temos como fugir, existe um tipo de violência que também não temos como fugir. Assim como a violência física do nosso bairro, não temos como fugir dela, mas temos como evitá-la, também tem um tipo de violência da qual nós não podemos fugir, que é a violência espiritual. Que é a violência espiritual. Não temos como fugir da violência espiritual. Olha comigo em João, capítulo 10, João 10, versículo 10. João 10, versículo 10. Olha só o que diz o texto. João 10, versículo 10. Diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Ou seja, Jesus deixa claro o objetivo do nosso inimigo. O objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Ele não faz qualquer outra coisa a não ser isso. Dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, em relação a tudo, e mais em relação a nós, que estamos em Cristo. O diabo, ele está aqui para matar, roubar e destruir. Este é o objetivo dele. E sabendo disso, como nós podemos nos proteger contra as investidas dele? O objetivo do diabo é trazer violência espiritual. Física, para atingir a espiritual. Ele veio para matar, roubar e para destruir. E nós sabendo disso, como nós podemos não evitar, mas nos proteger contra as investidas do diabo? Porque evitar nós não vamos evitar, assim como a violência no mundo não tem como evitar ela. Ela vai estar em todas as partes. Mas como nós podemos nos proteger contra as investidas, contra a violência do diabo? No dia a dia, temos várias formas de evitar algo violento contra nós, não temos? Eu dei um exemplo agora há pouco, em relação a um bairro violento, que você sabe que existe um bairro, você precisa atravessar, mas você tem uma outra via, você vai tentar uma outra via mais segura, ao invés de você ir naquela via que você sabe que é violento, não é mesmo? A não ser que você queira, né, arriscar e sofrer uma violência, não é mesmo? A não ser que você queira fazer isso. Mas você já sabendo disso, você vai tentar evitá-la.
Pode ser que de repente você tentar evitar, aconteça uma coisa, mas você tentou evitar, não é mesmo? Você tentou evitar. Então, no nosso dia a dia, nós temos várias formas de evitar atos violentos. E um deles é conhecido como EPI. Estou falando no âmbito trabalhista, né? Quem trabalha. Quem conhece EPI? Levanta a mão. EPI. Quase 50%, né? Pelo menos quem levantou a mão, né? Não sei se talvez você não quis levantar a mão, mas talvez você saiba o que é. EPI, que é o equipamento, né, de proteção individual. Quem trabalha aqui com construção civil? Levanta a mão. Construção civil, né? Então, perfeito, vocês usam, né? O EPI. Normalmente não, né? Normalmente quem trabalha com construção civil arrisca muito, não é mesmo? Não usam os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Cada um tem que usar o seu, não é mesmo? A pessoa que vai trabalhar na obra vai colocar um capacete, né? Para poder evitar algum acidente, porque o acidente por si só você não consegue evitar, você consegue se proteger contra eles. Então, esse EPI ele vai servir exatamente para isso, para poder proteger contra um incidente. Aconteceu um acidente, você já está preparado para aquilo, não é mesmo? Agora, se você está sem ele, você está desprotegido, né? E muitos que trabalham na obra, né, grandes obras, sabem que precisa usar os EPIs, né? Não é mesmo? Que são esses equipamentos de proteção individual. E ele não vai impedir que tenhamos, né, como eu disse, um acidente, mas pode nos proteger contra eles. Ele não vai impedir um acidente, vai proteger contra um acidente, não é mesmo? E assim Paulo nos ensina como nos proteger da violência diabólica que nos alcança. Ele nos ensina como nos proteger dos acidentes ou das investidas do diabo, da violência que ele vai trazer contra nós. Por que ele vai fazer isso? Não tenha dúvida disso, ele está fazendo exatamente isso agora. Agora. Como Jesus diz, né? Lança a semente, o que o diabo faz? Ai, já arranca a semente rapidamente, ele faz isso. Ou lança a semente, ele vai, mas aí ele vai colocar algumas dificuldades, vai colocar situações para a gente poder se cansar e largar da vida cristã. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai usar todas as armas que ele tem disponíveis para trazer violência, porque esse é o objetivo dele, matar, roubar e destruir. Não tem outra coisa. Essas três coisas. Esse é o objetivo do diabo, nos matar, roubar cada um de nós e, por fim, nos destruir. Efésios, como eu já li agora há pouco, mas vamos ler novamente, mas agora por versículo, né, já li o texto inteiro, mas olha só Efésios, a partir do versículo capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Acompanhem comigo aqui, por favor. Aqueles que puderem, claro. Efésios 6, a partir do versículo 10. Então, Paulo vai nos ensinar como nos proteger contra as investidas, contra a violência do diabo. Então, olha só o versículo 10. Primeira coisa que ele nos ensina, primeira coisa, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, Paulo já começa nos ensinando que nós precisamos buscar a força que vem de Deus, porque muitas pessoas se apoiam nas suas forças, não é mesmo? Eu ouvi o Bruno, na hora que iniciou aqui o culto, falando, olha, que realmente nós possamos não olhar para os homens, porque eles são falhos, mas olhar para Deus, que tudo conhece. Todas as vezes que nós entendemos que nós temos forças, ou nós achamos que tudo está em nossas mãos, nós tiramos o poder e a força de Deus na nossa vida. Prato cheio para o diabo. Ah, você é forte? Então deixa eu te mostrar que você não é. Mas Paulo nos ensina que nós devemos nos fortalecer na força de Deus e no seu grande poder. E todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus e deixamos Deus nos guiar com a sua força
e nós retiramos a nossa força, o diabo não tem chance. Porque ele não vai estar lutando contra nós, estará lutando contra Deus. E contra Deus ele não consegue ganhar. Contra nós, sim. Contra nós ele consegue. Contra Deus, não. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina, para que nós possamos nos proteger contra o diabo, é nos fortalecer, buscar forças em Deus. Quantas vezes você acordou pela manhã e disse, olha, eu acho que hoje não consigo. Mas quando você se dirigiu a Deus, aí falei, hoje agora tenho força. Não é mesmo? Quantas vezes você fez isso? Não tenho forças. Mas, quando você se lembrou que a força vem de Deus, aí você tem condições de caminhar. O inimigo já começa a ganhar por aí, quando nós achamos que a força é nossa. Aí contra nós ele tem força, contra Deus não. Então Paulo já começa nos ensinando que a força vem dele, fortaleça-se em Deus. Primeira proteção nossa. E ele continua no versículo 12, ou melhor, antes de continuar aqui, no 12, Paulo ensina que então precisamos colocar nossa armadura que vem de Deus. E eu vou dar esse nome de armadura, né? Assim como o EPI, eu vou dar o nome dessa armadura de EPE, que é o equipamento de proteção espiritual. Ok? Guarda esse nome, EPE. Ou se você quiser colocar um I também aí, EPE, também pode, né? Equipamento de proteção individual e espiritual. Cada um de nós temos que colocar. Não sou eu que vou colocar em você. É cada um de nós vamos ter que colocar em nós essa armadura. Que pode chamar de EPI ou EPE, né? O equipamento de proteção espiritual, a qual Paulo nos ensina que nós temos que colocar. E precisamos usar todos os equipamentos para nos proteger, não só uma parte, não é mesmo? Quando alguém vai usar um EPI para uma obra, vai colocar todos os equipamentos, porque se deixar esquecer um, talvez exatamente aquele onde ele vai sofrer a violência, e ele está despreparado. Temos que colocar todos os equipamentos à nossa disposição. Então, olha só, versículo 12, o que Paulo nos ensina, continuando aqui, no 12. Ele diz, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quanto você anda lutando contra as pessoas? É uma boa pergunta, não é mesmo? As pessoas estão me atrasam a minha vida. São elas que estão trazendo dificuldade na minha vida. Paulo fala, não é contra carne e sangue a nossa luta. Paulo nos ensina que as pessoas não são nossas inimigas. Então nós não devemos gastar tempo e forças para combatê-las. Não é mesmo? Não devemos gastar tempo, forças para combater. Mas entenda que é o diabo que quer nos matar. É ele que quer nos roubar. É ele que quer nos destruir. E ele vai usar tudo e todos contra nós. Ele vai usar tudo e todos contra nós. Não são as pessoas. É o diabo que quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Então, devemos parar de gastar esforços contra as pessoas e perceber a artimanha do diabo e dos seus demônios. Precisamos observar, porque às vezes a gente desanima por causa das pessoas, não é mesmo? Não é assim? Olha só aquela pessoa que fez comigo. Não é assim? Não quero mais saber disso. O diabo vai usar tudo e todos contra nós, porque esse é o objetivo dele: matar, roubar e destruir. Ele não está aqui para brincar. O diabo não está aqui por brincadeira. Ele não está brincando com ninguém. O que ele faz é sério. É sério. Ele tem um trabalho muito sério e importante também. Nos tirar da presença de Deus. Ele vai fazer isso, tudo para nos tirar da presença de Deus. Mas as pessoas não são nossos inimigos. Ele está usando as pessoas exatamente para isso, porque esse é o objetivo dele: nos atingir através das pessoas. E Paulo continua, versículo 14. Mas antes de falar do 14, olha só comigo João, para a gente poder ter como base aqui. João 8, 44. Depois a gente volta para o texto. Guarda aí o dedo no texto,
porque a gente vai voltar aqui. João 8, 44. Olha o que diz o texto. João 8, 44. Diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, pois é mentiroso e pai da mentira. Volta lá em Efésios. Olha o versículo 14, a parte A do versículo. O que diz o texto? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, se usamos a mentira como um recurso, nós estamos dando brecha para o diabo nos destruir. Se estamos usando esse recurso da mentira, uma mentirinha. Não importa, para Deus não existe mentirinha, mentira pequena, mentira grande. Grande mentira ou pequena mentira. É mentira. Ou a falta da verdade, é a mesma coisa. E o diabo vai usar essa artimanha contra nós, da mentira, porque ele é o pai da mentira. Nele não existe verdade. E todos que usam esse recurso, está dando brecha para que ele possa nos destruir. Pois os que vivem na mentira, aqueles que mentem, são os filhos do diabo. Olha que terrível. Forte isso, não é mesmo? E Jesus diz, aqueles que mentem ou usam esse recurso, são os filhos do diabo, não é filho de Deus, imagina. Cingindo-se com a verdade, porque ela vai segurar todo o resto da armadura, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, contra a mentira, ou melhor, contra a verdade, como falam, né? Não há argumentos, não é mesmo? Não tem como derrubar alguém que está na verdade. Não tem como derrubar alguém que está na verdade, porque ela sustenta todas as outras coisas. Mas se usamos esse recurso, estamos dando brecha para o diabo nos destruir, nos matar e nos roubar. E Paulo nos ensina como nós nos protegemos contra ele. Então, cingindo-se, ou seja, a verdade está em nossa volta, dentro de nós, nos protegendo. 14b, a segunda parte desse versículo. E ele continua, vestindo a couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Interessante que Paulo, observando um soldado romano, né, e descrevendo como um soldado, né, de Cristo deveria se portar ou vestir, ele diz da couraça, algo que protege os órgãos vitais, inclusive o coração. Ou seja, o coração. Pois é o coração do homem onde estão os sentimentos, as emoções, onde estão os julgamentos, ou não? É lá que está os julgamentos, os sentimentos, as emoções dos homens, não é mesmo? Porque a couraça da justiça, ou seja, aquilo que nós achamos que é justo, aquilo que eu acho que é certo. Aquilo que eu acho que é certo não é aquilo que Deus acha que é certo, muitas vezes. Então, para nos protegermos contra o diabo, deixe seus julgamentos de lado. Deixe seus sentimentos de lado, as suas emoções, porque se o diabo tocar lá, ele vai acabar com você. E não só com você, com todos que estão ao seu redor, porque você vai trazer o julgamento e as pessoas vão junto com você, ainda mais se você achar que você é justo. Ainda mais se você achar que você é justo. Vai junto com você. Você se destrói com seus julgamentos, porque é o seu julgamento.
E os julgamentos, e aquelas pessoas que acreditam que você é justo, vai junto com você. Então o diabo ele vai usar a nossa justiça contra nós. E a couraça vai nos proteger contra isso, a couraça de Deus, da justiça de Deus, vai nos proteger contra isso. Contra esses julgamentos que nós temos, que tem a ver com as nossas emoções, com o nosso coração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Se o diabo alcançar o nosso coração, está com metade da vitória garantida, pois é com o nosso coração que nós julgamos conforme o nosso sentimento, não é assim? Não é assim que nós julgamos as pessoas? Aquilo que nós sentimos. Eu acho que é assim. Aí a gente julga conforme o que nós achamos, o que nós acreditamos, não é assim? Mas nós devemos nos proteger com a couraça de Deus, da justiça de Deus, é dele. E aí nós estamos protegidos contra essa investida que vai direto no nosso coração. Quando nós usamos a justiça de Deus e não a nossa, nós destruímos a ação dele. Quando nós usamos a justiça de Deus e não a nossa, nós destruímos a ação do diabo. Ele não tem ação. Não tem ação. Versículo 15, continuando aqui. Versículo 15, diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aonde os seus pés estão, ou melhor, aonde os seus pés estão é onde você está. Não é mesmo? Onde você está? Nesse exato momento, fisicamente aqui. Então, onde os seus pés estão é onde você está. Então, nossa conduta, em qualquer lugar, vai mostrar se estamos anunciando a mensagem das boas novas. A nossa conduta, em qualquer lugar, vai anunciar, se nós estamos, vai mostrar se nós estamos anunciando as boas novas. E não é o que você fala. Não é o que você fala, é o que você faz. Não é o que você fala, mas é o que você faz. É o que você faz aonde você está. Agora você está aqui, mas daqui a pouco onde você está? Prontidão com o evangelho da paz calçados. Não é o que você fala, mas é o que você faz. Versículo 16. Assim, mantenham-se firmes. Versículo 16 mesmo, isso mesmo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O escudo, em relação à armadura da qual Paulo estava citando, é um dos itens móveis, ou não, dessa armadura, não é mesmo? É um dos itens móveis. E ele protege qualquer parte do corpo. O escudo, ele protege qualquer parte do corpo. Mas é você que vai guiar. É você que vai guiar aonde o escudo vai, para proteger. Não é mesmo? Porque ele é um equipamento móvel. É você que vai fazer isso. E não é à toa que ela move montanhas, não é mesmo? A fé, ela move montanhas. E a fé, sem obras, ela é morta. Sem obras, a fé por si só, e você não guiar a sua fé, é morta. Porque se você não proteger, se ele for atingir mais embaixo e você estiver aqui protegendo de cima, adeus. Não é mesmo? Ela é móvel. Nós guiamos a nossa fé. Nós fazemos isso conforme a ação do diabo. A ação do diabo. Mas se nós deixamos as flechas inflamadas do inimigo, ou seja, o que são essas flechas inflamadas do inimigo que vai nos atingir? Que atinge o nosso coração? Vai falar um pouco da mente. São os argumentos que o mundo coloca ou não. O que destrói uma fé?
uma outra ideia, não é mesmo? Uma outra ideia. Argumentos. As flechas inflamadas do inimigo, que ele vai lançando todos os dias na nossa vida. TV, internet, YouTube. Conheço vários irmãos aí que já não estão mais conosco. Sabe por quê? Está escutando o diabo através de YouTube. Pessoas trazendo mensagem totalmente fora da palavra do Senhor. Flechas inflamadas do inimigo, os argumentos que ele traz contra nós, que vai atingir diretamente a fé. Ele faz isso todos os dias. Porque é isso que ele quer fazer, nos destruir. E se ele atingir a fé, aquilo que nós cremos em relação ao que Jesus nos trouxe, através do nosso Pai, ele ganha a batalha. Ele ganha a batalha. E os argumentos, e raramente, né, a pessoa que ouve os argumentos deste mundo vai ter forças para manter a fé na palavra de Deus. Raramente. Pode ter certeza, pode perceber. As pessoas que se desviaram do corpo do Senhor, de Cristo, das convicções que o Senhor nos traz, pode perceber que ela desistiu exatamente por causa dos argumentos deste mundo. Ou não? Os argumentos convincentes deste mundo. Já não está mais no corpo de Cristo. Perdeu a fé. Porque deixou de usar o escudo. Exatamente nos pontos onde precisavam, naquele momento que você está sendo atingido pelo diabo. Versículo 17, a parte A do versículo, diz assim: usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. E a gente sabe o que o capacete protege, não é mesmo? E aquele ditado que diz, né? Mente vazia, oficina para o diabo, é real. É real. É muito real. Aquilo que você pensa vai ditar o rumo como será a sua vida. A forma como você pensa sobre as coisas vai ditar o rumo da sua vida. Se nós não protegemos a nossa mente, né, contra essas ciladas, né, essas investidas do diabo, somos um grande candidato a voltarmos para as coisas do mundo. Um grande candidato. E aí perdemos a batalha. Perdemos a batalha. Se não protegemos a nossa mente. Porque, de fato, mente vazia, oficina do diabo. E este EPE, né, equipamento de proteção espiritual, vai ajudar a manter os seus pensamentos nas coisas que estão do alto, onde Cristo habita. Esse EPE vai permitir que nós fiquemos atentos em relação às coisas lá de cima, não as que estão embaixo. Eu confesso também, tá? Eu sei que vocês são. Mas precisamos cuidar do que entra aqui também. O que nós pensamos em relação às coisas de Deus. Porque se não cuidarmos, ele vai entrar. Ele vai entrar. E fazer com que a gente mude de ideia. Versículo 17b agora, outra parte. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é um equipamento de defesa e também um equipamento de ataque, não é mesmo? Ela defende e ataca, dependendo das circunstâncias, não é mesmo? E sem ela, qualquer soldado sem uma arma é um soldado morto em batalha. Qualquer soldado sem uma arma na mão é um soldado morto. Pergunta para quem é policial aqui, né? Nenhum anda desarmado, né? Não tem como. Não pode, não é mesmo? Alguém que seja policial e esteja na rua trabalhando sem um armamento, a violência vai chegar nele e vai chegar. Não tem como se proteger. E não tem como se defender e não tem como atacar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto você tem usado ela? Não precisa estar na sua mão, não, tá? Não é isso. Ela tem que estar na sua mente. Não precisa carregar ela na sua mão. Ela tem que estar cravada na sua mente, a palavra do Senhor. Essa espada, para você usá-la, tanto no ataque
e contra na defesa. Não é mesmo? É claro que talvez você vai ter que mostrar para alguém. Então, se você precisar, você usa o seu celular, mas você não precisa carregar ela na sua mão. Carregue no seu coração, na sua mente. Aí você vai conseguir realmente falar aquilo que precisa ser falado, atacando e se defendendo. Não é mesmo? E quanto você tem usado ela? Ela tem que estar conosco em todo momento, porque você não sabe quando você vai ser atacado pelo diabo. Não é mesmo? Ele não fala quando vai ser. Ele não vai mostrar para você quando você vai sofrer uma violência. Pelo contrário, vai fazer isso todo momento. Se você não estiver protegido com a espada, ele vai nos destruir. Ele vai nos destruir. E isso vai determinar se nós venceremos os ataques ou não. Porque ela vai nos defender e ao mesmo tempo a gente vai atacar com ela. Em versículo 18, para finalizar, esse equipamento como um todo, Paulo diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a súplica e oração. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O diálogo, ou melhor, o diabo, ele foge daqueles que recorrem a Deus em oração. Sabe por quê? Porque ele sabe, o próprio diabo sabe que a oração tem poder. É que nós às vezes esquecemos. Nós muitas vezes esquecemos que a oração tem poder. O diabo sabe. Por isso que ele não fica perto de joelhos que estão dobrados em oração. Como foi dito aqui na passagem, né, sobre, acho que foi na oferta, submeta-se a Deus e o diabo fugirá de vocês. Como a gente submete a Deus? Em tudo, inclusive e especialmente nas orações, porque é a nossa intimidade com Deus. É o meu momento com o Pai. A oração é o seu momento íntimo com o Pai. E ninguém interrompe o momento íntimo, não é mesmo? Só se você quiser. O diabo não vai nos atingir quando nós tivermos essa intimidade com o Pai. Ele vai tentar, porque esse é o objetivo dele. Mas não vai nos alcançar quando nós estamos na intimidade com o nosso Pai. A oração é um dos maiores EPS que nós temos. A oração é um dos maiores que nós temos, porque envolve tudo o que nós falamos daqui para trás. Envolve tudo, ou não? Não envolve tudo? Envolve tudo. Forças em Deus, fé, mente nas coisas do Pai, prontidão do Evangelho, com toda certeza. Você vai estar ali com o Pai, intimidade. Claro que é Deus falando com você através da palavra, da espada, e nós falamos com Deus através da oração. O diabo foge daqueles que dobram o joelho diante do Pai, porque ele não se intromete na intimidade entre nós e Deus. Ele não faz isso. Não tem coragem de fazer isso. O diabo não tem coragem de atrapalhar nossa intimidade com Deus na oração. Não vai fazer isso. E agora, o que é orar no Espírito? Boa ideia, né? Pensar aqui. O que é orar no Espírito? É a conversa com Deus sem distração. É a conversa com Deus sem subjetividade, palavras vãs. Assim como nós podemos ter conversas vazias com as pessoas, não podemos? E muitas vezes não temos conversas vazias com as pessoas? Também nossa conversa com Deus pode ser vazia. Sabia? Assim como nós podemos ter conversas vazias com as pessoas, sem nenhuma importância, sem nenhuma objetividade, não é mesmo? Falar por falar. Assim pode ser nossa conversa com Deus. Vazia. Sem nenhuma objetividade. Então, use esse equipamento da forma correta e ele vai nos ajudar contra as investidas do diabo. Temos aí o EPI,
ou EPE, o equipamento de proteção espiritual, que é individual, que eu preciso colocar. E você também. Para que nós tenhamos sucesso na nossa caminhada cristã, precisamos dela. E o Senhor vai nos ajudar com tudo. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua igreja a continuarmos firmes e fortes, utilizando todo o armamento que Deus nos colocou à disposição para vencer o diabo, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Nunca se esqueçam disso. Amém?